Bem-vindos ao Conexão Fé Comércio RN. Eu sou Flávia Freire. E eu sou Virgínia França. Neste episódio, vamos abordar como o mercado se prepara para as transformações digitais, quais carreiras surgem com a automação e de que forma o desenvolvimento profissional precisa ser contínuo para acompanhar essa revolução. E para tratar desse tema, nosso convidado é Ranieri Pimenta, diretor regional do SENAC. Ranieri, seja muito bem-vindo. Eu já queria começar perguntando, de que forma o mercado de trabalho está se preparando para isso, com toda essa inovação que vem chegando, e como o SENAC está se portando no meio de tudo isso? Bem, bom estar com vocês aqui. O mercado de trabalho está num momento bastante inquieto, digamos assim, O mundo do trabalho, eu venho estudando o futuro do trabalho há pelo menos aí os últimos 8, 10 anos e nunca tivemos num momento tão complexo, A gente tem visto aí transformações principalmente pautadas pela inteligência artificial, que eu diria que elas são similares àquilo que a gente enfrentou na Revolução Industrial, São mudanças de forma muito significativas, diria inclusive que são mais significativas e mais impactantes do que a própria internet, A inteligência artificial tem sido um elemento muito significativo. E o mercado tem buscado espaço, A gente ainda não sabe ainda o que é que vai existir, mas uma coisa a gente sabe, que aqueles que quiserem ter sucesso precisam construir esse futuro, Aqueles que estiverem esperando para ver o que é que vai acontecer, certamente vão ficar para trás. E como é que a gente pode aproveitar a inteligência artificial como um desafio para uma oportunidade no mercado de trabalho? Bem, a gente tem algumas escolhas, A gente tem algumas estatísticas que mostram que hoje, aproximadamente, na verdade, 47% das atividades são feitas basicamente por seres humanos, exclusivamente por seres humanos. Uma outra parte é feita por uma combinação de humanos e máquinas e uma outra parte feita somente por máquinas. A perspectiva é que nos próximos anos, até 2030, a gente tenha, em vez de 50% das tarefas sendo feitas por humanos, ou seja, quase metade, a gente tenha somente um terço. Então, a inteligência artificial ela chega como um elemento muito significativo na potencialização do ser humano. Às vezes a gente tem aí muitas discussões, inclusive, sobre você está usando a inteligência artificial para construir um texto, para construir um produto, algum elemento. E isso me remete a algumas discussões que eu acho que são muito interessantes. Por exemplo, se você disser, eu vou daqui para Mossoró, de Natal a Mossoró, e você for num carro, e você pode dizer que, porventura, você não foi para Mossoró e não foi você que foi porque o carro te levou. Hoje você pode fazer a escolha, não? Se você quer de fato fazer sem uma tecnologia, vá a pé daqui para Mossoró. Era um pouquinho longe, quem é aqui no Rio Grande do Norte sabe que a estrada é longa, é quente. Então essa tecnologia o carro é uma tecnologia, a inteligência artificial também é uma tecnologia. Então ela vem para potencializar os seres humanos, A gente tem visto aí algumas, agora mais recentemente, a Marisa Maior, a apresentadora virtual. Que já fez uma collab com a Magazine Luiza, E com a OLX também, fizeram com as duas. E é bem curioso porque, na verdade, é um avatar de inteligência virtual que não existe, e que qualquer pessoa poderia criar. E tem diversos sendo criados por aí. Por que ela fez tanto sucesso? Porque tem um ser humano por trás, fazendo a construção de forma bem-humorada, com um texto bacana. Então a IA, Virgínia, ela vem como um potencializador do ser humano, E a gente precisa entender e até ter um pouco menos de preconceito, Eu estava vendo agora também uma matéria falando que... Não é uma competição, Não é uma competição, é uma cooperação. Por isso que o exemplo do carro é interessante. Você quer ir daqui para Mossoró e não ir de carro, tudo bem, não vá de carro, vá a pé, mas vai chegar depois. Então, com a IA, da mesma forma. Eu estava vendo uma matéria esses dias falando que um texto para detectar inteligência artificial no texto, Aí colocaram uma parte da Bíblia e depois colocaram uma parte da Constituição Americana. E deu 99% que foi construída pelo IA. Então, a gente às vezes fica numa construção que isso foi feito por IA, não foi feito por IA. Não, isso foi feito de forma cooperada. Desmerecendo, porque para se ter um resultado bom, é preciso se pensar de uma forma diferente, é preciso ter um prompt, que agora já se está usando tanto esse termo, para que se chegue a esse resultado realmente, que muitas vezes ficam se questionando ali, realmente vale, porque foi feito por inteligência artificial. Mas quando a gente fala de aprendizado, Ranieri, a gente está falando com você, que está representando aqui o SENAC, que é diretor do SENAC, a gente fala também a respeito de algo que está se vendo muito, que é assim, a manutenção do aprendizado, esse lifelong learning,
que está acontecendo. E como é que o Senac vê isso também? Eu me formei em 2003, tem aí alguns anos, aí, mais de algumas décadas já. E quando eu me formei, no final da graduação, se estudava administração, sou formado em administração, com a aplicação de muita inflação. Depois teve um tempo que teve menos inflação. Então, se eu tivesse ficado somente com aquele conhecimento daquele momento, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje, né? Que eu estou num lugar feliz, estou num lugar que eu queria ser enquanto crescesse, né? Administrador de uma grande empresa. Então, o aprendizado ao longo da vida é uma característica daqueles seres humanos que precisam e querem se diferenciar. E eu não falo só do aprendizado profissional, eu falo do aprendizado para a vida, né? Quando a gente vai aprendendo, a gente pode errar novos erros, né? Os mesmos erros não faz muito sentido. Então, o aprendizado ao longo da vida, você sempre tem que estar estudando. Esses dias eu conversava com minhas duas filhas, né? Tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 15, e elas falaram: pai, você estuda muito. Eu disse: tem que estudar, porque se a gente não estudar, a gente acaba o aprendizado é contínuo. E o aprendizado também, conhecimento tem prazo de validade. Eu já dei palestra, por exemplo, sobre uma tecnologia que chamava Second Life, que era uma espécie de um avatar na internet, tal, que deixou de fazer sentido, e hoje você vai ver os óculos de VR aí, que as pessoas interagiram, né? que inclusive para mim, os óculos de inteligência artificial, os óculos esses como a Ray-Ban tem tido, o Google, esses são elementos muito diferenciadores para frente, né? Você imaginar que num óculos como esse seu, você pode, por exemplo, projetar a tela de um computador e ela pode projetar para frente, para trás, você pode misturar com a realidade. Por que eu vou precisar de ter um celular na mão para poder ter uma tela quando eu poderia olhar para cá e aquela tela está na minha mão e eu passar do jeito que eu quiser? Os óculos, eu acho que os óculos de realidade virtual, né, os que misturam a realidade virtual, eles podem servir tanto para substituir as telas, mas você imagina que aquele óculos você também pode ouvir. Ele pode ouvir, você consegue ouvir o que ele está falando aqui por indução óssea, e ele consegue ver e ouvir o que você fala. Então você imagina que eu posso estar com esse óculos agora e daqui uns 20 anos, não, mas naquele dia a gente conversou sobre isso. A conversa que eu tive com a Virginia foi sobre isso, Virginia está dizendo diferente agora, então você tem um elemento de inteligência artificial que vai acompanhar a sua vida. E o Senac já usa essa e outras tecnologias no aprendizado, né, Ranieri? Me conta como é que o Senac, pioneiro em inteligência artificial no ambiente escolar. O Senac ele tem feito um processo de transferência de tecnologia, inclusive na área de inteligência artificial. A gente formou mais de 80 professores nossos na área de inteligência, para que a gente possa levar isso para o dia a dia, né? É muito comum as pessoas dizerem: olha, vamos fazer um curso sobre IA para administração ou IA para publicidade, mas na verdade você não vê hoje, por exemplo, um curso de internet para publicidade ou internet. Não, isso é transversal. Então a gente precisava colocar isso dentro da sala de aula, dentro da aula de idiomas tem que ter inteligência artificial, dentro da aula do ensino médio técnico tem que ter, dentro da cozinha gastronômica tem que ter. Então são elementos que são transversais, não existe um mundo mais sem isso. Então a gente tem feito isso e temos transferido essa tecnologia para diversos estados. Só o ano passado a gente recebeu aqui 12 estados para poder fazer essa transferência de tecnologia para os outros Senacs do Brasil. E faz diferença no ambiente para o aluno sai de uma forma diferenciada para o mercado de trabalho? Certamente o aluno sai de forma diferenciada, porque a gente está, inclusive é muito comum as pessoas falarem, quando você é diretor do Senac, as pessoas falam: quais são as profissões que vão fazer, eu dou muita palestra sobre o futuro do trabalho, quais são as profissões que vão fazer sentido, que não vão fazer sentido, e não é sobre isso, né? É sobre competências. Então o aluno do Senac, ele sai com um conjunto de competências que não são só técnicas, mas também são comportamentais, né? A gente tem diversas competências que, pelo Fórum Econômico Mundial, elas são postas. A gente tem aí, por exemplo, o pensamento analítico, que é uma das mais buscadas, a criatividade, que é uma das mais buscadas, mas para mim, continuo, inclusive é isso que eu trabalho muito com as minhas filhas, para mim, quem está assistindo aí, guarde essa, adaptabilidade. Adaptabilidade. Quando a gente fala sobre adaptabilidade e a gente fala sobre competência, né? De ter essas competências para se adaptar a tudo, como é que o Senac enxerga o mercado de trabalho? De que forma, por exemplo, parcerias, né, com empresas está fazendo diferença no setor produtivo? A gente tem hoje uma proximidade muito significativa com as empresas. Temos, inclusive, uma área específica no Senac, recém-criada, que chama o Senac Carreiras, né?
A gente acredita que, a gente já sabe que o Senac é uma organização de vanguarda, é uma organização que tem trazido cursos de referência, mas a gente acredita que para transformar a vida das pessoas não adianta só o curso. O curso bem feito lhe deixa com o potencial de ter a vida transformada, mas a vida só se transforma de fato quando você chega ao mercado de trabalho. Então a gente fez uma área específica agora para poder fazer esse link do profissional capacitado com as empresas que precisam daqueles profissionais. Meio de campo. Faz o match, né, como se diz hoje, né, faz o namoro para que a coisa possa acontecer. Então, os alunos que saem do Senac saem com essa oportunidade, tanto com essa competência de desenvolver adaptabilidade, como essa oportunidade de ligar ao mundo do trabalho, né, que é muito importante. De forma prática, como é que é feita essa junção, né, esse namoro, Ranieri? Primeira coisa, a gente precisa preparar os cursos, né, a gente precisa preparar professores, ou seja, pessoas, processos e tecnologia para que o curso seja ministrado dessa forma, de forma diferente, né? de forma de vanguarda. E a segunda coisa é fazer as conexões com as empresas. A gente hoje ajuda as empresas, por exemplo, é muito comum o empresário às vezes não saber exatamente, olha, eu preciso de gente mais capacitada, mas não sabe exatamente aonde ou o quê. Então a gente usa uma ferramenta chamada GPS de competências para poder fazer um raio-x, você precisa disso, disso e disso. E aí a gente ajuda eles, inclusive, a desenvolver quais são aquelas funções que precisam ser feitas, adaptar aquelas funções, inclusive, ao novo mercado de trabalho, ao novo mundo do trabalho, e depois a gente usa o nosso programa do Senac Empregabilidade, a gente tem o perfil dos nossos alunos, a gente liga com o perfil dessas empresas e a gente consegue fazer essa conexão, essa ligação. Agora, recentemente, tivemos aí na Semana S mais de 1.400 vagas de emprego ofertadas através dessa área lá no Senac. Foi um show realmente de empregabilidade, né, Ranieri? Só para finalizar essa parte, né, assim, por exemplo, antigamente se contratava dizendo assim, eu preciso de uma pessoa que seja graduada em determinado curso, né? Hoje não basta só isso, né? Às vezes até você não tem aquela graduação, mas você tem outras competências e tem outros cursos técnicos e você já atende aquilo ali. Perfeitamente. E inclusive, assim, esperar por uma graduação é muito pouco. O Senac, agora muito em breve, já tivemos a aprovação do Ministério da Educação e Cultura, estamos aguardando só a chancela final, mas vamos entrar com graduação também, com faculdade, é um outro segmento que a gente entende que é importante seguir, mas no Brasil apenas 1 de cada 5 jovens chegam na faculdade. Outros 4 não chegarão, então eles vão precisar de trabalhar, precisam ter competências técnicas e o Senac é o lugar para isso. Senac é o lugar para isso, para ajudar vocês. Por isso que a gente trabalhou agora com o lançamento do ensino médio técnico, para que o jovem ele termine o ensino médio já com a competência profissional. Se ele quiser fazer a faculdade, faça, não tem problema nenhum, mas já chega preparado para o mercado de trabalho. Então, meio caminho andado já aí, né, no mercado de trabalho. Ou mais, viu? Ou mais, porque é como vocês falaram, não é necessariamente uma faculdade que vai fazer com que você esteja empregado, é a sua capacidade de colocar em prática aquilo que você aprendeu. E adaptabilidade. Exatamente. De aprender não depende necessariamente, nós somos uma organização educacional, mas o aprender depende da vontade da pessoa. A gente gera as condições, provoca, mas o aprendizado depende da sua escolha. E só para finalizar mesmo agora este episódio de hoje, tem muita coisa para conversar, mas a gente fica para uma próxima oportunidade. A gente fala de gerações. Você falou aí há pouco que apenas em cada 5 jovens chega a uma graduação, né? Mas isso não quer dizer, não é de fato um dado negativo, porque ele pode se adaptar em outras frentes, ele pode fazer outros cursos e estar pronto para o mercado de trabalho, como você falou. E aí, falando de geração, né, assim, como é que o Senac enxerga essa mudança, né? Porque hoje, de fato, é o primeiro período em que 6 gerações estão trabalhando juntas, né? E como é que o Senac vê isso? Porque o Senac trabalha em inovação, traz as tecnologias, traz as novidades para o mercado de trabalho. E quando você fala que está trabalhando com 6 gerações diferentes, como é que é esse trabalho? É um grande desafio, não só para que a gente possa ofertar para o público, mas também como liderar, né? Liderar uma organização que está lá entre mais de uma década, entre as empresas mais incríveis para se trabalhar do Brasil. Então você tem de fato uma grande quantidade de gerações. Você tem os baby boomers, você tem geração X, Y, Z, alfa e beta.
né? Então, são gerações que basicamente são o quê? São pessoas com características diferentes, com percepções e necessidades diferentes, com formas de comunicação diferentes e que elas precisam conviver de forma interessante, de forma conjunta. E qual que é o grande segredo disso tudo? Diversidade. A gente fala sobre diversas óticas sobre diversidade e esse é mais um elemento de diversidade. Não é porque alguém já é jovem há mais tempo que não tem algum elemento que possa contribuir para aquele que é jovem há menos tempo, né? Então, você consegue de alguma forma fazer com que essas gerações elas se conversem, né? Se entendam se também, entendam, né? porque hoje você fala, por exemplo, em mentoria reversa. Mentoria normalmente é aquele do mais velho para o mais novo, mas você também fala hoje de mentoria reversa. As minhas filhas, por exemplo, me ensinam muita coisa, né, sobre elementos que elas convivem e que eu não convivi. Então, hoje em dia, o grande desafio está nessa complementaridade. Você precisa encontrar respeito e complementaridade para que você possa se desenvolver bem no mercado do trabalho, né? O Walter Longo, né, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que essa revolução da inteligência artificial é uma das primeiras revoluções onde quem é jovem há mais tempo sai na frente. Porque para você lidar com inteligências artificiais, você precisa ter bagagem, conhecimento. Senão, a sua interação ela acaba sendo mais fraca e vazia e acaba você tendo menores resultados, né? Então, é um grande desafio aí que o Senac tem trabalhado tanto nos cursos como também internamente, né? Tá dado o recado aí. Muito, muito obrigada, Ranieri, por estar aqui com a gente, por trazer todos esses dados, né, trazer de fato a sua experiência à frente do Senac e deixar, né, aqui para os jovens, uns jovens há pouco tempo, outros há mais tempo, né, todo esse aprendizado também. Satisfação, muito bom estar com vocês, né, o Senac está à disposição para poder ajudá-los naquilo que for necessário, né, desde os baby boomers até a geração beta. E você que nos acompanhou, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e seguir o Conexão Fé Comércio no Spotify e acompanhar nossos recortes nas redes sociais do Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac. Até o próximo episódio.